Olá, boa noite. Boa tarde ainda, né? Não estou querendo me antecipar. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Sion, eu estou presidente da Abdem. Nós vamos começar mais um evento Gestão Ambiental nos estados. Nós já tivemos um evento com Minas Gerais, agora falaremos sobre o Pará. Já temos agendado para o dia 9 de agosto com o Rio Grande do Sul. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Sion, eu estou presidente da ABDEM. Vamos começar mais um evento Gestão Ambiental. Desculpem, eu sempre começo o evento dizendo assim, olha, pessoal, quem quiser acompanhar lá no canal, lembra de manter no mudo, porque senão fica aparecendo o eco, porque tem delay, né? E não é que eu fiz isso, porque tinha um monte de janela aberta, vocês me desculpem. Mas, então, nós teremos já 9 de agosto com o Rio Grande do Sul, e em breve tem vários aí já acertados, que vamos falar com Maranhão, Ceará, Piauí, Mato Grosso, vários estados da federação. A ideia é a gente discutir a gestão ambiental nos estados com as autoridades de cada estado. Então, quero agradecer imensamente a presença de todos. Nós temos aqui representantes da SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará, assim como o Ministério Público Federal, nossos dois colegas debatedores da Abdem. É uma honra para mim recebê-los, agradeço demais. Quero também dar as boas-vindas à Camila e ao Marcelo, que vieram gentilmente substituir a Camille e o Raul, que tiveram imprevistos, mas certamente todos ficarão brindados com a presença de vocês. Nós temos uma ordem, então nós vamos seguir essa ordem e vamos começar com o Rodolfo, que eu já conheço há algum tempo, né, Rodolfo? Tenho o prazer de participar de vários eventos, é sempre um prazer enorme tê-lo conosco, e espero que nós ainda tenhamos muitos e muitos eventos pela frente. Rodolfo, a palavra é sua, por favor. Então, Simone, muito obrigado aí pelo convite, né, ao Estado do Pará, mas também agradecer à Abdem, né, por estar promovendo esses eventos que têm sido bastante enriquecedores, até para nós que trabalhamos já na gestão ambiental, né, eu pude acompanhar o primeiro com Minas Gerais e agora com o Estado do Pará, buscar também acompanhar todos os eventos aí que a seguir, né? Eu acho que a primeira palavra, Sion, é no sentido de caracterizar um pouco o que é o Estado do Pará, né? Principalmente para os nossos ouvintes, né? O Estado do Pará, ele é o segundo estado do país em extensão territorial, né? Ele é maior que toda a região sudeste brasileira, né? Também é do 9º estado mais populoso do Brasil e tem bastante peculiaridades, né, populacionais, étnicas, né, com grande número de etnias indígenas, quilombolas, comunidades pesqueiras, extrativistas, né, assentamentos, unidades de conservação de produção integral, de uso sustentável, sendo que mais de 60% desse território são de áreas federalizadas, né? E aí você inclui terras indígenas, áreas militares, assentamentos do INCRA, áreas quilombolas, unidades de conservações federais, terrenos de marinha, etc. Ele é também detentor, né, dentro dessa complexidade territorial que nós temos, da 8ª maior zona costeira do Brasil, né, em extensão territorial, e aí inclui a Ilha do Marajó, que é a ilha fluvio-marítima, né, maior do mundo, e que tem uma zona costeira de aproximadamente 600 quilômetros, né, de linha de costa, com grande diversidade ambiental, geográfica, socioeconômica, né, várias unidades de conservação são da zona costeira, né, marcada pela presença também de núcleos urbanos, grande número de áreas sensíveis e frágeis, do ponto de vista ecossistêmico, como os manguezais, por exemplo, né. Temos também aí, ao mesmo tempo, um estado, né, com uma economia baseada historicamente no extrativismo mineral e vegetal, na agricultura, pecuária, indústrias de base, primária, né, muitas vezes, mas também onde, atualmente, né, nós temos grandes corredores logísticos
e eixos de infraestrutura que estão sendo executados ou em planejamento, né? Então, é um pouco para ilustrar a complexidade, ela se reflete também a complexidade da gestão ambiental do Estado, né? Que nos exige aplicar diferentes estratégias, né, para a regulação, uso e conservação de recursos naturais, né, considerando essa especificidade territorial, essa estrutura socioeconômica e essas múltiplas perspectivas e de certa forma, lógicas contraditórias também de desenvolvimento, né? Então, a partir daí, nós traçamos aí no ano 2019, 2020, né, um Plano Estadual Amazônia Agora, né, que se tornou o nosso livro, né, nosso guia, né, onde ele é composto por 4 grandes ações, programas, na verdade, né. Nós temos aí o chamado Territórios Sustentáveis, né, que faz uma interlocução com a questão da produção e conservação, né, dos recursos. Aí a Camila vai ter mais oportunidade de falar. Nós temos também o Regulariza Pará, que eu já coordeno mais, de forma mais próxima, que diz respeito às ações de regularização ambiental e também em parceria com o ITERPAS, de regularização fundiária, e também com a Emater, que é o nosso órgão aqui de apoio, né, aos pequenos agricultores, né, até quadrimódulos fiscais. Hoje nós temos desenvolvido uma série de avanços, né, sobretudo em matéria de análise do CAR, desde 2018. Né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos aí, no ano de 2018, uma faixa de 1.500 análises de CAR por mês. Hoje nós fazemos 3.000 por ano, quer dizer, 1.500 por ano, e hoje nós fazemos uma média de 3.000 análises por mês, né? E isso aí fez com que nós pudéssemos ter aí um avanço direcionado para análise além do licenciamento ambiental, ou seja, não se faz mais análise de CAR apenas para aquelas propriedades que demandam licenciamento agro-silvopastoril, né? Então, a gente tem feito análises para a instituição de um banco de servidão ambiental, por exemplo, fazemos análises para as comunidades, os CAR coletivos, né, tanto quilombolas como também cancelamento de CAR em áreas não cadastráveis, como em áreas de proteção, de unidade de conservação e proteção integral, em terras indígenas também. E nós temos alcançado aí um grande avanço na regularização por conta disso, né? Nós temos diversas ações também de campo, né, nessa área da regularização ambiental e do CAR. Nossa equipe, por exemplo, atualmente está no Marajó, né, capacitando técnicos municipais de 3 municípios de Urupá, Afuá e salvo engano, Chaves. E temos também aí desenvolvido outras políticas, né, não só de regularização ambiental, mas também de gerenciamento costeiro, né? Nessa gestão nós já conseguimos aprovar a política estadual de gerenciamento costeiro, estamos caminhando para aprovar na redação do decreto, né, de execução dessa política estadual. Temos avançado também na questão de instrumentos econômicos de conservação, como o ICMS Verde. O ICMS Verde, nós fizemos uma reformulação, tanto nos critérios, como também na metodologia, né, de aferição do que seria, né, recursos do ICMS Verde. Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, no início da gestão, nós observamos que existiam incongruências, que municípios que mais desmatavam, né, eles recebiam mais em termos de ICMS Verde. Então, essa nova metodologia, esses novos critérios fizeram que essas questões fossem mitigadas, né, e equilibradas. Então, nós tivemos o primeiro resultado agora, nesse ano, onde foi divulgado os primeiros números relacionados ao ICMS Verde, relacionado ao ano passado, né? Nós temos também aí a política do PSA, que está sendo construída também pela Secretaria Adjunta do secretário Raul Protásio, né, que também busca aí avançar na questão do pagamento de serviços ambientais numa regulamentação estadual, né? Raul, infelizmente, não pôde estar aqui conosco hoje, né, mas a Camila também está aí, pode falar um pouco mais sobre isso, né?
Nós temos também, acho que um ponto importante a ser destacado é a política de transparência que nós temos desenvolvido, né? Tanto portais, diversos portais que nós lançamos, portais de análise do CAR, portal legislativo, né? Quem conhecia o portal, o site da SEMAS anteriormente, sabe da dificuldade, né, que existia para encontrar determinada norma, né? Nós temos hoje um portal legislativo super organizado aí, com um grande número de normas infralegais estaduais à disposição do público. O portal do Selo Verde, né, que foi lançado também este ano, o portal do ICMS Verde, que vai ser lançado agora nesse segundo semestre, como também diversos manuais que nós disponibilizamos, aí, manual de licenciamento, manual de análise do CAR, manual de mineração, guia de gerenciamento costeiro, manual de procedimentos para a municipalização do CAR, manual de gestão dos recursos hídricos, ou seja, a gente tem buscado realmente uma grande comunicação aí com a sociedade, né, e com os órgãos de controle, né. Não poderia deixar de terminar minha fala, né, sem falar um pouco do licenciamento, apesar do Marcelo Moreno, né, o diretor de licenciamento, estar presente. Nós tivemos aí uma análise comparativa também há 2 anos atrás. Nós praticamente emitimos o dobro de atos autorizativos do que há 2 anos atrás, né, atualmente. Então, isso tem um impacto muito importante, né? E, claro, isso não é devido somente devido a processos internos, né? Que nós desenvolvemos, né, no planejamento ambiental, na comunicação entre os órgãos internos da SEMAS, né? Nós tivemos essa oportunidade de aumentar a produção, racionalizar os processos, melhorar nossos diálogos com os órgãos intervenientes, né? Dar uma qualificação dos processos, e aí não só no licenciamento, como também na outorga do direito de uso de recursos hídricos, também houve um progresso extraordinário, né? Então, eu acho assim, nós temos hoje um cenário calcado já, com bastantes avanços, e que estão sendo orientados, né, como eu disse, em primeiro lugar, para esse plano a Amazônia Agora, né? Então, eu acho que essa introdução, para a gente poder, em seguida, né, poder atingir aí os pontos de interesse, tanto do público como também seu, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro. Religiosamente no tempo. Muito obrigado, viu, Rodolfo? Panorama bacana, importante de início. Quero, antes de passar a palavra para o Valney, dizer a quem nos ouve, quem quiser fazer perguntas, faça pelo chat, se der tempo, terei prazer em direcioná-las para os nossos palestrantes. Lembrar que quem se inscreveu pelo Simpla pode emitir o certificado direto para a plataforma, porque eu sei que é uma pergunta que sempre acontece. E lembrar que a gente tem vários eventos, né? Não só esse dos estados, mas nós teremos em setembro, 16, 17 e 18 de setembro, um grande evento, que é o segundo Simpósio Internacional de Direito Ambiental, que a Abdem organiza com a Universidade de Sevilha, na Espanha. O primeiro foi com a Universidade de Salamanca, em fevereiro. Tivemos mais de 2.300 inscritos. É um evento que você pode submeter artigos para publicação internacional, como também para expor durante o evento. Um grande evento, quem quiser, entre lá no site da Abdem, que é abdem.org, e se inscreva. Valney é um amigo que eu tenho o prazer de conviver muito profissionalmente, como também na Abdem. Também já escrevemos juntos várias vezes, né, Valney? Um grande prazer tê-lo aqui conosco, meu caro. A palavra é sua. Pelo convite mais uma vez. Agora sim. Pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com grandes pessoas, grandes profissionais. Parabenizar aí a fala do Rodolfo, um overview muito bacana aí do estado do Pará, né, que realmente é um estado singular, né? A gente tem várias... O Valney, eu acho que o teu fone está falhando. Não sei se você consegue tirar o fone, talvez.
Esses fones são ótimos, são lindos de morrer, né? Quando funcionam. Eu já joguei uns 5 fora, porque é difícil, viu? Já encomendei mais 2, vou ver se algum funciona. O meu fone sempre dá esse probleminha, pensei que dava bom. Então, melhorou, tá ótimo agora. Maravilha, pessoal. Não, só comentando aí, parabenizar a fala do Rodolfo e também o trabalho realizado aí à frente da Siemens, né? A gente sabe do tamanho do desafio que é estar à frente aí de um estado como o estado do Pará, tá? Foram colocados vários destaques aí de melhorias e eu concordo. Inclusive, em relação à questão ambiental, que eu sou novo no estado do Pará, eu tenho só 5 meses aqui. Eu venho do estado do Maranhão, antigamente eu residia lá e trabalhava lá. Lá a indígena é forte também, mas é também muito forte a área quilombola, eu não vejo muito isso aqui. Pode ser uma impressão de primeiro navegante, aí talvez o Rodolfo possa me confirmar, mas o ponto que eu queria trazer para a discussão aqui, acho que a gente trocar uma ideia, seria, bom, a gente está num estado que é muito rico aí de recursos naturais, e a gente vê uma forma que é um confronto natural de interesses humanos, de melhoria de vida, de qualidade de vida, de conforto de vida, né, com, consequentemente, exploração desses estudos. Eles estão, às vezes, que em vias opostas, e a gente sabe que aqui no estado do Pará, a gente tem muita produção de riqueza através aí da exploração de atividades que podem aí impactar o meio ambiente. E aí o meu questionamento, que seria mais uma reflexão, seria como equalizar, ou teria uma fórmula legal de equalizar esses interesses aí que, por vezes, são contrapostos, né, e como é que seria mais a visão aí, tanto pessoal quanto profissional do Rodolfo, sobre esse ponto, que muitas vezes é alvo de discussões aí acaloradas e até acadêmicas, né, no nosso meio. Obrigado, Valner. Rodolfo, a palavra é sua. Obrigado, Valnei. Bem, eu achei muito interessante a tua pergunta. Eu acho que eu tentei fazer aquela conceitualização inicial do que é a complexidade do território do Pará, justamente porque ela se reflete em diversos instrumentos de gestão, né? E não somente ali no licenciamento ambiental, que é aquele mais tradicional, né? Mas traz realmente uma grande complexidade aí. O que nós temos buscado fazer é muito uma ação concertada, né? Entre órgãos públicos, né, e com a sociedade também, né? Então, nós temos aí tanto uma ação de diálogo com o chamado dos órgãos intervenientes do licenciamento, né, FUNAI, INCRA, IFAM, Ministério da Saúde, mas também alguns que não são citados com frequência, mas que dialogam também com o licenciamento, com a Polícia Civil, bombeiros, vigilância sanitária, etc. Também com órgãos de planejamento estatal, né? Aí tu tens o Ministério da Infraestrutura, tu tens a EPE, e tu tens a EPL, né? Os órgãos responsáveis também por concessões federais, né? A ANM, ANEEL, etc., como também os órgãos de ordenamento territorial, né? Que tem aquela pegada mais de ordenamento, que é o INCRA, ICMBio e os similares estaduais, né? Então, você vê também uma diversidade muito grande de interesses, de gestões e competências, né, dentro da própria gestão, né? E como você também faz esse diálogo com a sociedade, né? O Plano Amazônia Agora, estadual, ele é um resumo disso, porque ele, na verdade, nenhum desses 4 programas que eu citei, que compõem o Plano Estadual Amazônia Agora, eles são feitos apenas pela SEMAS, são vários órgãos, né? Então participam. No caso do Regulariza Pará, como eu citei, a SEMAS e Terpelmater. No caso do Territórios Sustentáveis, aí, além desses 3 órgãos, ainda tem aí a Secretaria de Pesca, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem o órgão da Vigilância da Pecuária, a DEPARÁ. Enfim, é uma diversidade de órgãos. E também, até na própria fiscalização hoje,
né, ela é uma ação concertada com diversos órgãos da estrutura estadual e também federal, quando ocorre aí as oportunidades de ações em conjunto, né? Então, o que eu entendo assim que é uma grande importância, né, que precisa fazer avançar a gestão ambiental como um todo, é uma ação de concertação que precisa haver, de fato, com esses órgãos, né? Ele não pode ser iniciativa somente de um, ele tem que ser buscado por todos que eu citei aqui, né? Porque a gente não faz gestão sozinho, né? A SEMAS ela não faz o licenciamento ambiental sozinho, né? Não há existe grandes implicações por trás disso, né? Desde o momento que há um planejamento, né, estatal relacionado a uma infraestrutura ou uma concessão federal de uma ANM ou uma questão de uma usina hidrelétrica e etc., é preciso que haja um diálogo prévio também com o órgão estadual, né? Eu vejo uma deficiência muito grande porque já chega, da forma que nós estamos fazendo hoje no Brasil, já chega coisa meio planejada e dialogada, né, para os órgãos licenciadores licenciarem, né? Então, sem aquele diálogo sobre o que é a realidade territorial, aonde busca se implantar aquele empreendimento, né? Não há ali um estudo, né, de viabilidade ambiental que, de fato, seja aprimorado, né, que considere, inclusive, as questões de ordenamento territorial que são capitaneadas por órgãos estaduais, né? Ou seja, às vezes, no máximo, se olha o que é de terra indígena, o que é terra da União, o que é INCRA, mas se esquece, muitas vezes, né, de territórios quilombolas que são titulados pelo órgão estadual, aqui do Estado do Pará, pelas unidades de conservação estaduais do Estado do Pará, enfim, diversas realidades territoriais que não são, e a gente só vai verificar esses problemas de ordenamento territorial, né, esses conflitos, na hora de licenciar o empreendimento, quando a gente poderia fazer o inverso, né, ter aí um diálogo prévio, né, não antes mesmo do licenciamento ambiental, de forma a tornar isso algo mais integrado e racionalizado. E claro que a gente não poderia deixar de falar, ao falar disso, né, da questão do zoneamento, né? O zoneamento ecológico, a gente precisa avançar no estado do Pará. Agora, eu tenho dito, né, não podemos fazer uma ação de zoneamento econômico ecológico do estado do Pará sem um diálogo também com órgãos federais, né? Eu comentei aqui no início da reunião que 62% das áreas do estado são áreas federalizadas, né? Então, a gente precisa, na verdade, ter uma ação de zoneamento. E eu acho que, se a gente conseguir fazer isso, né, em diálogo entre diversos órgãos, a gente consegue, na verdade, dar vazão aos instrumentos de gestão ambiental de uma forma mais célere e racionalizada e dinâmica, né? Muito bom, muito obrigado, Rodolfo. Excelente pergunta, Valner. Eu ia dizer que eu atuo no Estado pelo menos há umas 2 décadas e eu acho que o Estado, por isso que a fala inicial do Rodolfo é importante, porque, para quem não conhece, essa diversidade social, cultural, ambiental, a gente tem que tratar, e um ponto que eu ia abordar aqui, o Rodolfo já falou, eu acho que ponto relevante é a gente tratar do zoneamento ecológico econômico efetivo, e não... Sim, tem áreas que têm uma predisposição para proteção, então é para isso, e tem outras para atividade econômica. Quando a gente deixa para o conflito caso a caso do licenciamento, não é o melhor caminho, né? E a gente deveria ter um zoneamento ecológico econômico efetivo, né? E nacional, porque não adianta a gente ter o Estado, aí você tem um monte de unidades de conservação da União, um monte de terras especiais da União, né? Depois a gente vai ouvir o Ricardo, mas esse conflito aí eu acho que acaba não ajudando, mas eu vou tentar ao longo da nossa fala falar menos. Muito obrigado, Rodolfo e Valner. Marcelo Moreno, muito obrigado. Acho que a gente já participou de algumas reuniões, nós já participamos de algumas reuniões, mas acho que em eventos é a primeira vez, é uma honra, muito obrigado por participar, Marcelo. A palavra é sua.
Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, para participar desse evento de gestão ambiental. Então, atualmente a gente está à frente da diretoria de licenciamento ambiental, da equipe, né, do secretário Rodolfo, inclusive, né, que é o nosso secretário de gestão e regularidade ambiental, né? E nós cuidamos hoje, dentro da diretoria de licenciamento ambiental, apenas da agenda marrom, que vai falar de infraestrutura, mineração e projetos industriais. Tá? Então, dentro desse rol, nós temos 3 coordenadorias específicas para cada uma dessas áreas temáticas que nós acabamos frisando aqui, onde nós discorremos sobre todos os processos de licenciamento que nós desenvolvemos ao longo do Estado. Como bem disse o secretário Rodolfo, né, nós fizemos um processo de transição, né, de 2018 para 2019, onde foi a equipe dele começou então a atuar diretamente, né, nessa pasta, nessa agenda. E uma das preocupações que nós tivemos era justamente sobre a questão do tempo, né? Porque nós tínhamos aquela ideia, né, que era passada, de que o licenciamento ele é o que trava, o tempo é uma coisa que é muito devido, então as coisas aconteciam numa escala de tempo muito grande. Então nós procuramos verificar onde estavam os principais problemas, né, para que a gente tivesse então atraso em processo de licenciamento, processos demorados, a dificuldade, qual eram todos esses pontos. Então nós elencamos pontos em que nós fizemos a separação do que era atribuição nossa e do que era atribuição de empreendedores e consultores, para que a gente pudesse então ter essa saída. E como bem disse, né, anteriormente, nós tivemos então aí um aumento, né, na nossa produtividade em emissão de atos autorizativos. Tá? Então, nós saímos, por exemplo, de 160 em 2018, né, para 293 até o dia 20 agora de julho, né, em atos autorizativos, incluindo aí as devidas autorizações, que a gente inclui aí todos os tipos de autorizações devidas, e os 3 tipos de licença prévia de instalação e de operação. Então, esses números que cresceram bastante, justamente por conta dessa força-tarefa que nós fizemos. Lógico que essa visão nova, né, do secretário Mauro, secretário Rodolfo, em termos de fortalecer o processo de licenciamento a nível do Estado, nós tivemos dentro da agenda, né, aí ele citou um exemplo, que é o Plano Amazônia Agora, e nós tivemos dentro desse plano algumas ações, inclusive com a questão do nosso aumento também do efetivo de pessoas, né, para estar trabalhando definitivamente no licenciamento, e aí nós tivemos então esse crescimento aí relativo, e nós estamos com previsão de chegar talvez até mesmo ao triplo do que a gente fez no início do processo dessa gestão. Bom, e como nós estamos aqui com um representante, né, do setor elétrico, né, então o que a gente podia falar é sobre a questão, né, de como a SEMAS, dentro do projeto da coordenadoria de infraestrutura, trabalhou os processos de energia, né? Então, uma das grandes inovações foi quando nós tivemos, então, a nossa instrução normativa número 6, né, em 2019, que discutiu e modernizou os processos internos, né, de licenciamento, principalmente das redes de eletrificação rural, né? Então, entre 2020 e 2021, nós chegamos a uma meta de quase 200 projetos, né, de licenciamento, nós regularizamos e licenciamos quase 200 projetos, né, do Programa Luz para Todos, e algo de quase 2.200 projetos do Programa de Universalização de Energia aqui no estado do Pará, né? Então, cerca de aí, muitos quilômetros de linhas de transmissão, redistribuição, foram feitos beneficiando algo, segundo dados da própria concessionária de energia, quase 70 mil pessoas, né, beneficiadas pelo processo. Então, quando a gente estabeleceu esses novos critérios para discutir a questão do setor elétrico, dentro dessas coisas, nós tivemos, então, a nossa resolução que saiu, né, a resolução COEMA número 62, onde nós fizemos a revisão de todo o processo de licenciamento relativo à questão de competência, né, no caso municipal, e o município passou também a ter, né, uma maior gama, né, de atividades a serem licenciadas.
né? Então, aí a gente pode citar, por exemplo, a questão de rede de distribuição de energia de até 34, né, kVA. Então, nós tivemos essa possibilidade, né, de simplificação, inclusive, desse processo de licenciamento, né, e até em algumas situações de dispensa. Tá? E o intuito disso foi justamente para agilizar esse processo. Outra iniciativa, né, principalmente, foi a questão de trazer, né, essa segurança, não só técnica, mas segurança jurídica também nos processos de licenciamento. A resolução com a EMO 62, ela possibilitou, então, né, essa questão de maior clareza, né, e de competência de licenciamento. Além disso, nós tivemos a questão com toda essa gama de agilidade, né, uma parceria entre a Secretaria e a concessionária de energia, né, o que possibilitou com que nós pudéssemos, nessa parceria, disponibilizar o nosso banco de dados, né, do licenciamento, para que eles pudessem acessar a nossa base de dados toda, né, para poder fazer os seus processos, as suas projeções, o que facilitou, inclusive, também os processos de tomada de decisão, né, relativo da concessionária em relação aos processos de licenciamento, o que facilitou com que ela e sua consultoria, né, pudessem, então, traduzir de forma mais clara, né, e mais ágil também os processos do licenciamento. Então, só para ter uma ideia, havia uma demora muito grande no processo de licenciamento na questão do setor elétrico. Nós fizemos um levantamento, então, em média, antes desse processo todo de regularização, nós tínhamos algo em torno de que aproximadamente levava-se entre 500 e 600 dias para que o processo finalizasse com o ato autorizativo, né? Hoje, com toda essa agilidade e simplificação, esse mesmo número ele diminuiu bastante e nós estamos hoje com um processo entre 90 e 120 dias, né, para que a gente tenha, então, a finalização ou pelo menos a notificação de algum processo. Então, essa agilidade ela acabou trazendo um impacto positivo, né, na questão do licenciamento e no cronograma de obras, né, que no caso, anteriormente prejudicava muito a distribuição, né, e o atendimento devido à população. Então, hoje, com todas essas ferramentas, essas iniciativas, essas parcerias, nós trouxemos, então, uma maior agilidade e uma maior segurança no processo de licenciamento. E seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Excelente. Luiz Antônio, vou te passar a palavra. O Luiz também é outro amigo querido, colega da ABDEM, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB no Pará, meu coordenador aí na pós da CESUPA, que também é apoiadora do evento. A palavra é sua, meu caro. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Oficialmente é a primeira fala, então eu vou usar esse espacinho inicial para cumprimentar não só você, senhor, agradecer a oportunidade, o convite, mas a todos aqui. E nesse momento em especial ao Marcelo, que fez uma fala, parabenizo pela fala, que foi muito interessante. É sempre importante ver e escutar sobre essa nova visão do licenciamento ambiental, que é marcante. Esse é um dos pontos que eu considero bem marcante dessa gestão, a forma como o licenciamento ambiental, a interlocução empresa-estado, empreendedor-estado alterou muito para um rumo de dinamização e pragmatização muito interessante. De vários pontos que eu fui anotando aqui da fala do Marcelo, eu queria escutar, acho que talvez pelo perfil aqui do nosso evento, seja interessante, porque nós temos gente de fora, compreender melhor a nossa gestão daqui. Acho que vale a pena escutar, Marcelo, eu queria te escutar um pouquinho mais sobre o Amazônia Agora, a perspectiva dele, o que a gente vai ter, talvez, de projeção. Eu sei que essa gestão atual já tem um perfil de modernização do procedimento de licenciamento ambiental, muito no sentido de otimização. O pessoal tem muito medo da palavra simplificação, e acho que não é o caso, é otimização, a gente ganhar tempo, diminuir o tempo, tem mais a ver com otimizar do que com simplificar. Mas eu queria te escutar sobre como que o Amazônia Agora pode ver, o que o programa pode gerar, que vocês têm de prospecção
para melhorar ainda mais essa sistemática, não só do licenciamento, mas, quem sabe, do acompanhamento dos empreendimentos licenciados? Bom, no caso, você está falando sobre o Amazônia Agora. Dentro dele existe uma das ações, que é o Regulariza Pará, onde o licenciamento ele está mais a fundo. Então, dentro dessa pasta, dessa agenda, existe uma série de situações que a gente está discutindo de forma interna. É um plano de governo, né, que a gente precisa executá-lo, né, dentro da nossa pasta. E uma das principais ações que a gente tem verificado nisso é sobre a questão de que a gente tem avançado à medida que a gente está tendo essa eventual situação em que a gente consegue ter as parcerias, né, que a gente acaba trazendo para dentro da agenda do licenciamento todas aquelas lacunas que existiam efetivamente, né, e que geravam um processo de, vamos assim dizer, de dificuldades, né, na questão da regularização. Tá? Uma das coisas que nós fizemos dentro desse processo foi a rediscussão, né, de muitas das nossas metas dentro do sistema. E do Regulariza, nós temos também como outras unidades, como, por exemplo, o secretário falou, né, o ITERPA, que também ele participa junto conosco, o IDEFOR, porque a gente precisa, na realidade, fazer a questão também da gestão do espaço. E no licenciamento, essa parceria entre essas autarquias, ela possibilitou, então, com que a gente atingisse, principalmente, muitas das pastas que não são nossas. Uma delas, a questão do cadastro ambiental rural, né, juntamente com a Emater e o ITER, né, que possibilitou, então, na regularização ambiental em vários territórios de populações tradicionais, tá? Trazendo, então, nessa questão aí algumas questões sobre a segurança econômica, né? E essa foi, na realidade, a principal estratégia do governo para poder fazer, então, o avanço, né? E a principal função específica, né, do Regulariza Pará, que seria essa pasta mais voltada para o licenciamento, é promover principalmente a regularização ambiental e, atrelado a isso, a regularização fundiária. Então, as ações que são prioritárias são justamente, né, voltadas para esse fim. Mas, além disso, dentro do que nós temos aí, tem o Fundo Amazônia Oriental, que é o fundo que vai capitanear, né, toda essa questão dos recursos que são desenvolvidos para o estabelecimento dessas metas. Tá? Então, a questão do plano são várias ações, entre elas também, eu acho que a Yami pode falar depois, a questão dos territórios sustentáveis, que é uma outra pasta, né, e temos aí também a Camille. Mas seria basicamente isso, das ações que nós temos em relação à questão da regularização ambiental e fundiária, principalmente no nosso estado. Então, tudo isso para que a gente tenha também, né, um arcabouço jurídico e técnico para desenvolver as nossas ações dentro da regularização das propriedades e também da questão do licenciamento. Obrigado, Marcelo. Bom, vamos passar aqui para Camila Miranda. Seja muito bem-vinda, Camila. Prazer tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão fazendo parte desse painel. Obrigada à Abdem, ao Alexandre pelo convite. E já começo me apresentando. Camila Miranda, gerente de mudanças climáticas da Diretoria de Bioeconomia, Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais da SEMAS. E estou representando aqui a Camille, então quem viu na chamada, eu estou representando aqui a minha diretora. E falar da DIMUC, a gente chama carinhosamente de DIMUC, é lembrar, sobretudo, que ela é um resultado da política estadual, né, de mudanças climáticas, que veio junto com a pandemia. É uma política que estava estacionada há 11 anos, que esse governo e essa gestão conseguiu implementar. Então, para a gente, enquanto Pará, um estado de superlativos, como eu gosto de falar, já é um ganho. E, junto com isso, vem o plano de governo Amazônia Agora, que eu sempre tento apresentá-lo como um plano
de protagonismo e localização, né? A gente chama a atenção para dizer, nós sabemos quais os nossos desafios e vamos enfrentá-los de frente e trazer para a mesa tudo que a gente precisa enfrentar. Então, a ADMUC, a diretoria, ela está focada nesses macrotemas, né? Bioeconomia, mudanças climáticas e serviços ambientais. Portanto, ela é uma diretoria estruturante, transversal e que precisa trabalhar com gestão integrada. Por causa disso, nós somos uma espécie de barriga de aluguel da Política Integrada de Atuação de Territórios Sustentáveis. Exatamente por essa diretoria ter temas tão transversais, né, e atuais, e também tão desafiadores, na secretaria, a SEMAS no Estado é coordenadora do Plano Amazônia Agora, e como o secretário Rodolfo falou anteriormente, a política de atuação integrada de territórios sustentáveis, ela trabalha com 7 outros órgãos do Estado, que vão desde a Secretaria de Agricultura, envolve inclusive o Bampará, pensando no fomento. Então, tem uma série de inovações que a gente gosta de colocar como saturação de presença do Estado também. É uma lógica territorial e não necessariamente que obedece à gestão, o território dos municípios, né? E aí nós temos 8 territórios que eles são desenhados, sobretudo, pela questão dos índices de queimada, desmatamento, então, as atuações e similaridades econômicas, né? Então, agora nós estamos no TSPA 279, que nós chamamos, que é ali no final do Pará, é o território de maior pressão, para quem não é do Estado, né? E o Territórios Sustentáveis, ele vai apresentar, eu sempre falo que a porta de entrada, a lógica da política é o produtor. Então, vamos desde apresentar alternativas de produção sustentável, fomento, e também algo que nós fomos construindo, né, uma política muito orgânica, que a gente está chamando de construção de capacidades locais, já que a gente não pode mais falar só de educação ambiental, e sim que vai desde empreendedorismo até noções de administração, etc. E também a outra questão que a gente, com o passar do tempo, nós temos 1 ano de presença nesse território, né? Bem, assim, uma vez por mês, está toda a equipe das 7 secretarias lá, fazendo entregas e atendendo as demandas. A outra questão é que nós estamos desenhando uma atuação conjunta com as gestões municipais, para que elas possam fazer, no seu planejamento, planos municipais de mudanças climáticas ou planos municipais de desenvolvimento de baixo carbono. Eu acho que também é uma inovação eles enxergarem e irem para esse patamar, né? Fazer essa transição desse paradigma. Fora isso, a diretoria está trabalhando nas ações estruturantes com uma estratégia de bioeconomia, um desenho inicial primeiro para saber qual é a bioeconomia que nós queremos, já que é um conceito muito ainda polêmico, né? O que é bioeconomia? A bioeconomia da Europa é uma, dos Estados Unidos é outra, e a gente vai ser o primeiro estado que vai lançar agora no Fórum Internacional de Bioeconomia a estratégia estadual de bioeconomia. E a outra coisa que o secretário Rodolfo falou é o outro tema que a gente está trabalhando também ainda muito inicial, interno, e depois a gente vai abrir para trocas, né, que vão desde a academia até todos os setores, é a minuta da Lei Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais. Acho que eu já fui 10 minutos, Alexandre. Já? Estou tentando fazer... Não? Tá bom, então. 4 minutos. Então, pronto. Eu queria falar, nesses 4 minutos que me restam, dos desafios maiores, né? Eu acho que, quando a gente fala de mudanças climáticas, bioeconomia, serviços ambientais, é algo que, mesmo para quem é da área, é algo muito nuvem flutuante, que eu chamo, né? Parece que está distante de todo mundo. Então, um dos desafios que eu acredito, até num evento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a gente estava falando que mesmo quando os ODS colocam
a localização, né, das metas para os países, a gente não consegue ainda fazer com que essas gestões enxerguem o ODS local. Até a Patrícia, que é a nossa diretora da Diored, estava falando sobre isso, né? Aí, muito mais, imagina a gente falar para uma secretaria de meio ambiente de um município que tem 3 funcionários, a gente falar em planos municipais de mudanças climáticas, né? Então, a gente acredita que dos paradigmas que a gente precisa mudar como grandes desafios é a gente trazer todas essas questões, né? Por exemplo, a gente está desenhando um projeto chamado Bioeconomia Pé no Chão, para essa rotina, tanto das gestões municipais como do cidadão, se enxergar, né? Então, assim, conversar com os produtores e às vezes, discutir sobre o que são bionegócios para vocês, o que é bioeconomia, né? Para que a gente traga mais, eu chamo de aterrissar, né? Aterrissar esses conceitos, esses macrotemas tão importantes para a rotina, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Acho que eu fui aí os 4 minutos. Obrigada. Obrigado, viu, Camila? Agradeço. Bom, agora para o Luiz de novo. Luiz, a palavra é sua, por favor. Obrigado, senhor. Camila, parabéns. Sei que é extremamente desafiador essa temática que a diretoria, que a sua diretoria, da qual você faz parte, tem para aplicação gerencial, porque é uma nova fronteira. E eu acho que nesse que seria o meu comentário / pergunta. Você mencionou bem que o Estado do Pará vai ser pioneiro no avanço, formulação de uma nova política de economia por suas peculiaridades. E outro ponto que eu achei interessante que você mencionou é essa particularização dos ODS, assim, ou a regionalização deles. Então, acho que a questão seria a seguinte: é louvável que a gente esteja fazendo isso localmente, porque é quando a gente consegue transpor esses ODS, o que seria, que às vezes ficam num sentido muito abstrato, muito de discurso, que são super importantes, mas ficam num discurso, fica muito abstrato, para transpor uma política, uma execução de política mais concreta. Eu sei que isso certamente ainda está em formulação, em discussão interna, mas talvez se você conseguir dar um pequeno spoiler para a gente do que se pretende então, aqui no Estado para fazer essa adaptação e o que seria de proposta, o que a gente visualiza pensando no Estado do Pará, que é um Estado com tantas particularidades, um Estado muito baseado em economia primária ainda, pela riqueza natural naturalmente, o que acaba implicando em alguns desafios. Mas, enfim, o que você pode falar para a gente sobre isso? Vamos até o limite dos spoilers. Obrigada, Luiz. Eu acho que eu acredito que o grande diferencial da estratégia de bioeconomia, e aí eu ressalto aqui que está bem no início, então fizemos oficinas internas, porque mesmo dentro do governo a gente precisava nivelar, né, o que é a bioeconomia e qual a bioeconomia que queremos. Também ouvimos de muito perto Embrapa, outras instituições do terceiro setor, como o IPAM, a TNC, e agora a gente está na segunda fase, que vamos começar as reuniões setoriais. Eu acho que o spoiler legal, para não pegar 10 minutos, é que o grande diferencial que a gente está classificando é que tem 3 eixos, a estratégia de bioeconomia, não é um plano ainda, é uma estratégia que vai gerar um plano, né? E que o grande diferencial é um dos eixos que a gente está chamando por enquanto, então não é um nome definitivo, vai ser validado ainda pelas outras instituições, tanto sociedade civil como os outros setores, que é o conhecimento tradicional e como esse conhecimento tradicional vira valor agregado na bioeconomia, porque a gente tem discutido muito exatamente, né? Para a Europa, carro elétrico, que é bioeconomia, para os Estados Unidos, é só a indústria farmacêutica, o que é para a gente a bioeconomia? E a gente não pode negligenciar essa dimensão humana da floresta, né? A nossa ancestralidade e também as tecnologias sociais, sair do ponto de que bioeconomia é só aquela alta tecnologia e vir para algo que é tão valoroso e que aí a gente vai entrar já na área do secretário Rodolfo, que é
repartição de benefícios e todas as outras questões tão complexas, mas tão urgentes que a gente precisa enfrentar e trazer para a realidade. Obrigado, Camila. Ayami, tudo bem? Obrigado por você ter participado. Muito bacana. E a palavra é sua, por favor. Olá, boa tarde ainda, né? Queria agradecer o convite, né? E queria fazer uma abordagem tentando acrescentar alguns tópicos e também complementar algumas coisas que já foram levantadas, né? Algumas bolas que já foram levantadas. Eu sou a Ayami, eu sou engenheira ambiental da secretaria, né? Eu sou engenheira ambiental concursada da SEMAS, trabalho na secretaria desde 2011 e hoje eu estou na diretoria de gestão dos núcleos regionais, né? Que são os núcleos regionais de regularidade ambiental. Esses núcleos, eles são 6, Itaituba, Santarém, Marabá, Altamira e Redenção, Paragominas. São 6 NURs, eles trabalham com licenciamento, né? Eles têm uma abordagem um pouco diferente, uma sistemática, um pouco diferente de como funciona a sede, né? A gente aqui na SEMAS diferencia um pouco, então os núcleos, eles têm uma abrangência territorial e também uma abrangência de complexidade, né? Por exemplo, EIA-RIMA não é competência dos NURs, acaba que é a diretoria do Marcelo que analisa esse tipo de licenciamento, mas também, por outro lado, por serem núcleos muito enxutos, eles analisam integralmente o processo. Na secretaria, a gente tem outras diretorias que são especializadas. Então, a gente separa a agenda verde, agenda marrom, uma secretaria de uma diretoria só de geotecnologias, e os NURs, eles acabam analisando de maneira mais integral os processos que chegam neles. Cada NUR desse, a gente tem também uma característica muito, muito peculiar de vocações regionais, né? Então, assim, para além de estar mais próximo do empreendedor, a gente também tem uma certa especialização em relação ao tipo de atividade que a gente licencia, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, em Santarém, muito forte plano de manejo florestal. E para Marabá e Redenção, a gente tem bastante forte a pecuária, né? E eu queria aproveitar aqui também a presença do Ministério Público, porque essa questão da pecuária é uma coisa que a gente trabalha muito em parceria com o MPF, né? Lá desde 2009, a gente tem o TAC da carne e a gente tem realmente um avanço muito grande na nossa política de regularidade da cadeia da carne, muito por conta desse trabalho em parceria com o Ministério Público, né? A gente, às vezes, até comenta em algumas situações que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, a gente tem hoje uma gestão pública, principalmente do Executivo, que às vezes ela trabalha muito para os órgãos de controle, né? E essa iniciativa que começou lá atrás com o TAC da carne, ela é muito mais de parceria, né? A gente desenvolveu o Municípios Verdes, o programa Municípios Verdes, baseado nessa parceria, o Ministério Público desenvolveu a Amazônia Protege, sempre a gente trabalhando em parceria e transparência, são 2 valores que a gente tem na secretaria, e a gente tenta trabalhar nisso para conseguir fazer mais entregas de valor para a sociedade, né? Então, a gente sabe que a regularidade ambiental ela é um desafio, né? A gente não tem, por exemplo, hoje, essa cadeia da pecuária, eu estava fazendo um levantamento de 2 anos e meio de processos ativos de pecuária, de licenciamento, e a gente tem para mais de 600 processos que estão ainda em análise, né, na secretaria, nesses 2 anos e meio, e a gente sabe que tem muito mais estabelecimentos agropecuários do que isso, e para piorar mais ainda esse nosso contexto, né, esse nosso quadro, a gente não tem 20 licenças emitidas para pecuária, nas SEMAS. Tá? Então, a gente tem hoje o TAC da carne sendo, acho que, o principal instrumento de regularização da atividade, porque a gente tem um controle do frigorífico e um controle do Ministério Público em parceria.
entendeu? Então, assim, a gente entende, a gente tem vários desafios, o problema da pecuária passa muito pelo o que é a análise do CAR, que a gente avançou bastante, né, nesses últimos anos, a gente realmente teve um avanço extraordinário em relação à parte de análise de CAR, mas ainda tem muito o que fazer e tem muito em relação aos programas de regularização ambiental, que ainda também, por mais que a gente tenha melhorado bastante o nosso desempenho, ainda está muito aquém do que a sociedade nos demanda, né? Porque quando a gente fala de serviço público, a gente tem que ter o foco na sociedade, no que está sendo, no que são as entregas de valor para a sociedade, né? E aí eu queria destacar também que eu pude presenciar um movimento também muito de aprimoramento de gestão na secretaria, né? Então, citar, por exemplo, o Plano Amazônia, o Plano Amazônia Agora, ele é uma evolução que em 2009 a gente teve, por exemplo, o PPCAD, que é o Plano de Alternativas e Prevenção e Combate ao Desmatamento. Ele não é um plano por um plano, ele tem metas, né? Nós temos ali pelo menos 5 anexos com atividades, com prazos e metas estabelecidas. Então, é um acordo, um planejamento que está muito bem detalhado, né? A gente não, obviamente, conseguiu abarcar todos os problemas e as questões e as demandas de gestão ambiental do Estado, mas a gente tem muita coisa ali pactuada, né, e que a gente vê uma evolução e também um aprendizado em relação ao que aconteceu em 2019, que a gente instituiu o plano lá atrás, também com metas, porém não tinha ainda uma cultura na secretaria de acompanhamento dessas metas. E hoje a gente tem, por exemplo, uma gratificação de desempenho e produtividade, que se refletem no plano. Então, hoje, cada diretoria na secretaria tem metas estabelecidas quadrimestrais e essas metas têm que estar alinhadas ao PEA. Então, a gente está realmente colocando o plano no chão, a gente está colocando no chão de fábrica, na nossa produtividade de atos autorizativos, na nossa produtividade técnica, na nossa reorganização legislativa, e nas nossas parcerias também, porque tudo que a gente não consegue fazer, a gente vai atrás de parceria, né? E aí, um grande exemplo disso é o portal do Selo Verde, fazendo um resgate, por exemplo, do que foi o TAC da carne, a gente tem os frigoríficos fazendo todo um controle da cadeia, da rastreabilidade da cadeia, e a gente fez ali em 2013, 2014, o que se estendeu pelos últimos anos também, uma auditoria, né, auditoria para ver se realmente esses frigoríficos estavam fazendo esse controle. E ali os grandes frigoríficos conseguem fazer até, né, tem ali alguma porcentagem de inconsistência, mas eles até que conseguem fazer. Hoje, com o portal do Selo Verde, isso está acessível para qualquer pessoa que tenha o número do CAR. Ele pode ver, inclusive, não só a fazenda, a última fazenda que vendeu, ele pode ver se aquele CAR, ele comprou de uma fazenda que não teria algum tipo de irregularidade, né? E aqui eu estou falando de sobreposição com terra indígena, com unidade de conservação, com desmatamento, e dentre outros critérios que a gente usa lá no TAC da carne. Comentando apenas só para esse desafio, né, que a gente tem para melhorar e avançar, mesmo a gente superar questões de operacionalidade do SICAR, porque o SICAR hoje ele é bastante robusto, mas ele ainda tem alguns entraves que não deixa com que a gente faça essa entrega em escala, né? A gente tem que analisar CAR por CAR, e aí a gente, por mais que a gente tenha um investimento, a gente tem ali um limite de entrega para fazer. E aí, realmente, a pecuária, a regularização completa da pecuária, ela depende muito, né, dessa otimização da análise do CAR. E outra coisa que eu queria comentar também, eu acho que ainda tenho 1 minuto, estou controlando aqui, de uma pergunta que apareceu no chat, né, que é sobre o ICMS verde. E aí isso me lembrou também que isso foi uma das políticas que foi desenvolvidas nos últimos anos, que, assim, fez uma diferença muito, muito, muito grande em relação à gestão ambiental municipal, que também é uma das
políticas que a Secretaria desenvolve bastante, fomenta bastante. A gente teve investimentos consideráveis do Fundo Amazônia, né, do BNDES, que é gerenciado pelo BNDES, que fez um investimento na gestão ambiental municipal, e hoje, por exemplo, como o Marcelo comentou, se a gente tem 200 atos autorizativos, os municípios têm 2.000. Né? Então, hoje, por exemplo, a pecuária, né, que eu acabei focando um pouco mais, os municípios licenciam até 2.000 hectares. Então, a gente tem os municípios hoje analisando o CAR da pecuária que eles estão licenciando. Então, a gente fortaleceu muito, e a pessoa que pediu o comentário, ela queria, por exemplo, um exemplo dessa situação. A gente, assim, clássico dos nossos cases de sucesso é o município de Redenção, que fez um investimento de mais de 2 milhões para construir um parque estadual, que ali é todo com dinheiro de parceria, né, dinheiro que veio do ICMS. Alguns municípios eles têm legislações próprias para investimento do dinheiro do ICMS verde. Então, por exemplo, Brasil Novo tinha um projeto de pagamento por serviço ambiental, né, de quem fazia a conservação de nascentes. Então, são iniciativas que a gente sabe que o Estado ele tem algum tipo de, às vezes, por não conseguir avançar muito na sua máquina, né, a gente ter limites, ele acaba fortalecendo esses entes, os municípios, e buscando parceria para a gente conseguir aumentar aí o nosso resultado. Então, era basicamente isso que eu queria pincelar. Obviamente, não dá tempo de aprofundar nos temas, e agradecer novamente o convite, e fico disponível para as perguntas. Muito obrigado, Amy. Antes de passar para o Valner, fazer 2 comentários rápidos. Primeiro, lembrar a todos de se inscreverem nos canais da Abdem, tanto no nosso canal aí no YouTube, quanto no Instagram, que é abdem.oficial. Se for publicar, marca lá Abdem. No LinkedIn, também Abdem. Serão todos muito bem-vindos para acompanhar nossas publicações. Este ano, a gente deve ainda ter 2 livros publicados, pelo menos, um do primeiro simpósio, e o outro de Energia e Meio Ambiente, tomo 2. Bom, e o segundo comentário, para o Jariston. Primeiro, obrigado, Jariston, um ex-aluno querido, que sempre participa de todos os eventos, está sempre presente, sobre a questão do licenciamento ambiental de empreendimentos em unidades de conservação de domínio da União. E aqui vale, de forma muito rápida, Jariston, comentar que a Constituição, quando estabeleceu a competência comum dos entes federativos lá no 23, ela disse, no parágrafo único, que as leis complementares definiriam a forma de atuação dos entes. O que aconteceu com a Lei Complementar 50 de 2011, que estabelece no artigo 7º que a competência da União quando o empreendimento se encontrar em unidade de conservação de domínio da União. Portanto, a competência é da União nestes casos. E os demais entes federativos, na forma do artigo 13, se manifestam de forma não vinculante. Então, o Estado ou o município podem trazer contribuições para o órgão ambiental licenciador, mas lembrando que nós seguimos a lógica do monismo do licenciamento, ou seja, apenas um ente federativo é competente para licenciar cada empreendimento. Então, feito esse meu comentário, passo para o Valner, por favor, meu amigo, para os seus comentários. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Amy, parabéns pela sua exposição, bem objetiva e clara. Eu imagino o tamanho do desafio que seja estar à frente aí desses núcleos, são 6 que você mencionou, certo? Num estado tão grande territorialmente como o do Pará. Imagino aí que deva ter muita sinergia aí entre as equipes para poder dar conta de tudo isso, pelo tamanho e pela extensão aí do nosso estado. Bom, eu queria, um pedido, na verdade, eu fiquei curioso aqui, acho que quem assistiu a sua palestra também, se vocês pudessem comentar mais um pouquinho sobre esse destaque da carne, eu fiquei bastante curioso, e também, já, se possível, fazendo uma ligação do papel, né, de Nuri
para acompanhamento e, obviamente, participação, eventual participação nesse termo de ajustamento de conduta, nesse termo de compromisso, não sei bem qual é o instrumento disso. E também, se pudesse dar um espacinho, os impactos disso para o consumidor final e também para o meio ambiente. Obrigado. E Valnei, o TAC, ele é um TAC que foi assinado, acho que por IBAMA, governo estadual, mas principalmente pelos frigoríficos, tá? Tinha até açougue, né? Isso foi lá em 2009, o boom, né, do TAC da carne. Ele tinha, assim, um apelo muito para o consumidor, então era associar o consumo de carne originário de áreas de crime ambiental, né, ao consumo dessa carne. Então, o MPF, na época, óbvio, Ricardo, se quiser complementar, né, fique à vontade, mas o MPF, na época, fez várias notificações para os grandes varejistas, dizendo que iria responsabilizá-los pela interceptação de matéria oriunda de crime, entendeu? Então, esse teve um apelo muito do mercado consumidor, né? E a gente viu isso recentemente, né? O mercado consumidor internacional também fazendo um apelo muito grande pela regularidade ambiental da cadeia da carne, né? Isso aconteceu, assim, acho que ano passado veio muito forte, né? Das questões do desmatamento e da queimada. Então, esse é realmente um poder muito transformador na área do meio ambiente, né? Esse poder do consumo e da opinião pública. Então, o que aconteceu? Os frigoríficos ficaram obrigados a fazer um controle da cadeia produtiva. Então, se ele não pode, para ele vender para o varejista, ele precisa ter a segurança de que aquela carne não veio de uma área oriunda de crime, e aí o crime é desmatamento, basicamente, sobreposição com unidades de conservação, terras indígenas, e tinha mais alguma coisa, trabalho escravo, né, que é muito associado, né, a trabalho escravo. Então, basicamente, eram esses critérios, e eles faziam o controle disso procurando em cada site. Então, por exemplo, embargo do IBAMA, eles iam no site do IBAMA procurar no site do IBAMA se aquela área, né, com aquele CPF daquele proprietário ou possuidor daquele imóvel, se aquela área que está vendendo para ele tinha algum tipo de embargo no IBAMA. Ia na lista negra, né, que a gente chamava do trabalho análogo ao escravo, do Ministério do Trabalho, verificar também o CPF. Aí, e assim sucessivamente, fazendo essas pesquisas, inclusive, muito manuais, né? A gente via, por exemplo, que algumas empresas acabavam contratando mão de obra para estar sistematicamente fazendo isso. Outras empresas contrataram um serviço que tinha ali um serviço de inteligência, mas por trás, que é um serviço de monitoramento, que eles já usavam muito o CAR para fazer esses cruzamentos, né? Então, aí, por exemplo, o CAR da secretaria também, mais uma vez, a gente, quando criou o CAR, fez o Ministério Público veio em cima para a gente sempre deixar o CPF disponível, porque era a forma de controle. A gente só conseguia fazer esses cruzamentos porque o CPF era o único dado que tinha igual em todas essas listas, né? Então, hoje o nosso CPF ele aparece, né, para o público. Inclusive, isso é uma questão sobre a segurança e informação dos dados do cidadão, né? E aí, mas é isso que tem por trás, né? Então, assim, a gente tinha esse controle. Os menores não tinham condições nenhuma de fazer, então, por exemplo, cooperativas de frigoríficos tinham dificuldades gigantescas e, assim, um investimento muito grande, seja em mão de obra, seja em tecnologia, para conseguir fazer esse monitoramento, né? Então, assim, esse ano a gente lançou o portal Selo Verde, e aí hoje eu consigo ver, para além da última fazenda que me vendeu aquele gado, né? Porque tem as fazendas de recria, tem as fazendas de engorda, e aí muitas vezes o que a gente detectava? Uma fazenda com uma super produtividade, tipo uma produtividade de
30 cabeças de gado por hectare por ano, que a gente sabe que aqui no estado não passa de 1. Né? A gente tem uma pecuária extensiva. A nossa produtividade não é essa. Então, o que a gente via? Era um esquentamento, né, do CAR. As pessoas pegavam um CAR que estivesse aparentemente ok, com toda a regularidade, e passavam de outras fazendas. Então, a gente tinha até ali uma falsa, por todo o esforço, imagina, todo o esforço que se fazia para conseguir esse controle, ainda assim ele era muito furado, porque a gente não estava vendo a cadeia como um todo. Né? Então, hoje a gente tem isso gratuito para toda a sociedade. Quem quiser pode acessar o site e com o número do CAR, saber o quanto regular está aquela carne, aquela propriedade de onde veio a carne dela. Muito legal. Muito obrigado, Ayami. Ricardo, já falei que você tem o nome do meu irmão, né, Ricardo? Seja muito bem-vindo. A gente sempre convida um colega do Ministério Público, assim como da advocacia, porque a questão ambiental ela tem inúmeros atores, né? E certamente o Ministério Público tem uma atuação importante, é sempre bom ouvi-los. Então, é uma honra, muito obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua, Ricardo. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui participando. Acho que é uma oportunidade fundamental de falar um pouco de como o Ministério Público participa da gestão ambiental, né? E eu vou tentar fazer um breve resumo, né? Claro, respeitando o tempo de fala. E primeiro me apresento, eu sou procurador da República aqui no Pará há 4 anos e meio, já estou na carreira desde 2014, mas aqui no Pará há 4 anos e meio. E desde o início trabalhando com a área ambiental, né? E eu venho acompanhando as gestões ambientais, municipais, estaduais, federais, que passaram nesse período. E o que eu vejo bom, primeiramente, é evidente que o Ministério Público ele não é um órgão vocacionado para fazer e criar gestão ambiental, né? A gente é um órgão jurídico de controle de atividade auxiliar à justiça, mas o que eu tenho observado é que cada vez mais a gente tem sido convidado e oportunizado a participar da gestão ambiental e contribuir com essa gestão. Então, exatamente no sentido que a Ayami falou agora, que ela já deu uma aula sobre a questão do TAC da pecuária, que talvez seja a maior contribuição do MPF aqui. O objetivo não atualmente, não é de controle e fiscalização sobre a atividade do órgão ambiental. O objetivo primário do Ministério Público é sempre colaborar, trabalhar em conjunto para a gente poder atingir um objetivo que é o mesmo para todos nós, um objetivo de proteção ambiental. Felizmente, nesse período que eu estou aqui, eu presenciei tanto a gestão anterior, estadual, como a gestão atual, comprometidas e bastante empenhadas em melhorar o controle dos ilícitos ambientais. A área que mais interessa para nós do MPF aqui, que a gente eleve como foco, é a redução ao desmatamento, né? Então, é claro que a gente atua em outras questões também, na agenda marrom, a questão de mineração, de indústria, e tudo isso a gente poderia ter até um outro encontro só para falar disso, mas se for para escolher um foco para falar nesse momento, e até por a gente estar na Amazônia e essa ser uma pauta absolutamente importante no mundo hoje, é a redução do desmatamento para a gente tentar contribuir um pouco em relação às mudanças climáticas, né? E o MPF tem trabalhado com as SEMAS em parceria nesse tema. A gente tem 3 grandes iniciativas nessa área, que são os TACs da pecuária, que é o que a gente chama de Programa Carne Legal, iniciado em 2009, iniciativa do MPF, e que contou prontamente com essa adesão do Estado do Pará e de outros órgãos públicos. Temos o Protocolo Verde dos Grãos, que busca fazer a mesma coisa
voltado basicamente para a soja, né, também alguns outros tipos de grãos produzidos em grande escala aqui no Pará, no sentido de rastrear a origem dos grãos para que todos os participantes da cadeia produtiva estejam também cientes das suas responsabilidades em relação à origem do que eles estão comprando, né? Então, até o varejista precisa entender, ele que está no final ali dessa cadeia, ele precisa entender, e a gente trabalha com isso, que ele pode ter uma responsabilidade a depender de quais são os fornecedores dele, né? E aí, cada vez mais, nós temos enxergado os frigoríficos, as grandes traders de grãos, os grandes varejistas preocupados em implementando políticas internas de sustentabilidade da cadeia produtiva, né? A terceira grande iniciativa que eu destacaria é o do Programa Municípios Verdes, que também teve desde o início essa parceria entre a MPF e o Estado do Pará, e eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje de gestão ambiental, porque o MPF observa um problema que chama a atenção, entra no nosso radar a necessidade de melhorar aquele controle ambiental dos municípios, no caso, porque era comum, por exemplo, que os municípios não tivessem secretaria de meio ambiente, não tivessem estrutura mínima para enfrentamento ao desmatamento, e a gente entra em contato com outros órgãos públicos que têm essa mesma preocupação, essa mesma agenda. Disso nasce o Municípios Verdes, que também é assunto que daria para todo um evento, né? É muita coisa para falar, mas, em resumo, ele concentra essa preocupação de melhorar essa gestão ambiental, que a Amy falou também, e ela esteve à frente, inclusive, do Núcleo de Municípios Verdes, um bom período, e a gente tem esse objetivo de procurar otimizar essa gestão, e que teve um grande apoio também do Fundo Amazônia para isso. Mas as iniciativas do Ministério Público não param por aí. A gente, além dos acordos formalmente assinados com o Estado do Pará, a gente participa de iniciativas que são interessantes para ambos, né? Por exemplo, territórios sustentáveis, a gente acompanha por meio de organizações não governamentais que participam, que auxiliam, a gente busca conhecer os resultados desse projeto. Nós temos também a questão da sustentabilidade na cadeia da pecuária. Dentro do TAC da pecuária, o que foi mencionado agora é o programa Selo Verde. Então, nós tivemos o desenvolvimento dessa ferramenta a partir do trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais. A equipe do professor Raoni Rajão tem trabalhado muito nessa ferramenta, e nós do MPF, desde o início, acompanhamos esse trabalho quando estava na universidade, e nós encontramos um ponto de contato completo com o que a gente faz no TAC da pecuária. É uma maneira de conhecer a origem da carne, é isso, né? Essa ferramenta, ela nos dá isso com o detalhamento dos fornecedores indiretos, que são aqueles fornecedores no início da cadeia, né, antes de chegar na última fazenda. E o Estado do Pará teve a iniciativa de abraçar esse projeto do Selo Verde, incorporar a sua política pública e colocar como uma plataforma de governo, de Estado, né? Então, isso para nós significa a continuidade dessa unidade de visão que se tem em relação à redução do desmatamento. E, em relação ainda ao Selo Verde, aí eu vou falando, aí, por favor, Alexandre, pode levantar a mão, falar para eu parar, porque se deixar eu vou embora. Mas, tá bom, então, mais um pouquinho eu encerro. Em relação ao Selo Verde, nós estamos agora, nesse momento, qual é o próximo desafio, né? Então, o Ministério Público tem um trabalho de conhecimento da cadeia produtiva da pecuária, e o Selo Verde ajuda com esse trabalho. Então, a gente vai incorporar o máximo que a gente conseguir do Selo Verde nas auditorias que são realizadas anualmente. A gente cobra das empresas que assinaram o TAC que todo ano elas façam auditoria da sua cadeia produtiva. O Selo Verde vai contribuir com isso, né? E outra questão fundamental é a da requalificação dos produtores rurais. O fazendeiro, que é excluído da cadeia produtiva por ele
ter desmatamento, por exemplo, ou trabalho escravo, ou algum outro problema, hoje ele vai buscar a regularização ambiental nas SEMAS, mas nós estamos trabalhando maneiras de simplificar a maneira desse fazendeiro retomar sua atividade produtiva. A nossa intenção não é excluir e não é inabilitar permanentemente ninguém. A gente quer que a pessoa reconstrua sua atividade, consiga resolver o problema ambiental e retorne para a cadeia produtiva. Esse tem sido o nosso foco principal e é sobre isso que temos feito reuniões também com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para a gente tentar chegar numa solução de requalificação de produtores rurais, e estamos chegando perto disso. Tá? Então, esse é um breve resumo de como a gente tem atuado em conjunto com o governo estadual nessa gestão ambiental. Muito bom. Ó, eu fiz pressão, ainda você me deu de lambuja 40 segundos. Olha que beleza. Ah, mas é bom que aí dá mais tempo de perguntarem. Vou. Não, excelente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou me desculpando pela pressão, né? Imagina, eu já comecei antes, falei assim, pessoal, vamos seguir o tempo, por favor. Luiz, seus comentários, por favor. Doutor Ricardo, parabéns pela exposição. Eu estendo, na verdade, esses parabéns não só pela sua exposição hoje, mas pelo seu trabalho que eu acompanho muito à frente dessas duas iniciativas das quais eu vou fazer o questionamento aqui a partir do desafio, que é o TAC da carne e o protocolo verde dos grãos, que são iniciativas de auxílio, assim, de controle de desmatamento muito importantes. Eu acho que eu colocaria junto também o Amazônia Protege, que, embora não seja diretamente para o Estado do Pará, mas é uma outra iniciativa que assim, converge bastante com a ideia de que o MPF tem como prioridade essa redução do desmatamento. Mas o que eu lhe pergunto, doutor, é uma questão talvez pragmática em relação a essas duas iniciativas de controle da cadeia produtiva a partir dos elos finais, dos traders dos grãos ou dos frigoríficos, que é mais fácil controlar os produtores. Mas eu lhe pergunto quais seriam aí os desafios que, em termos práticos, os principais deles, que se tem de implementação dessa política. Isso depende muito da parceria por parte dos frigoríficos, principalmente dos frigoríficos, claro, e das traders, dos silos, que eles façam esse controle, mas a gente ainda vê muito problema, às vezes, com terras que não são plenamente regularizadas, para dizer o mínimo. Às vezes, uma terra invadida, sobreposição de CAR. A gente ainda tem muitas complexidades, embora, especificamente com relação ao CAR, aqui a gente tem um sistema bastante avançado, controlado pela CINT. Mas a gente ainda tem muita dificuldade. Sobreposição, às vezes a terra invadida, aí vai em cima do proprietário da terra, o cara não está lá há mais 20 anos, e aí ele já não sabe quem vende. Então, ainda tem o sujeito tem uma terra muito próxima da outra, é difícil até fazer a fiscalização. Ele planta soja nas duas, mas aí tira de uma, bota na outra. A gente ainda vê isso acontecer muito na prática. Então, eu me pergunto, muito em termos pragmáticos mesmo, o que ainda é de desafiador e o que se pode esperar para a implementação, talvez, ainda melhor dessas duas ferramentas. Eu agradeço a pergunta, acho que é muito pertinente, porque, na verdade, o que nós temos discutido esses últimos anos são exatamente os desafios que têm complicado bastante a atuação desses dois projetos, o TAC da Pecuária e o Protocolo Verde dos Grãos. Se a gente for ver os resultados no início dos projetos, os resultados foram muito bons em relação à redução do desmatamento e à adesão, né? E depois eles ficam um pouco estagnados, né? Por uma série de problemas. Um primeiro problema é quem queria aderir já aderiu. Aí tem muita gente, eu digo, uma minoria em termos de capacidade produtiva, de capacidade de abate de gado, por exemplo. A grande maioria do gado abatido está incluído no TAC da Pecuária aqui no Pará. A esmagadora maioria da soja também está no Protocolo Verde dos Grãos. Mas nós temos alguns atores que não aderiram. Esses atores que não aderiram, eles acabam furando as regras de bloqueio, comprando de áreas com desmatamento, de áreas com problemas ambientais, e exercendo uma concorrência desleal em relação àqueles que aderiram
que gastam dinheiro com monitoramento, gastam dinheiro com auditoria, né? Então, esse é um primeiro grande problema que a gente procura endereçar pressionando esses que não assinaram e que não têm nenhum controle. Não é que tem obrigação de assinar. Se ele não tiver nenhum problema ambiental, não precisa assinar, né? TAC nenhum. É claro, mas o que a gente tem visto geralmente é que essas empresas trabalham com um nível de irregularidade grande e acabam fugindo a essa responsabilidade e a esse comprometimento. Uma segunda grande dificuldade que se coloca, aí a me adiantou para a gente, é essa questão da triangulação do gado, a passagem do gado por outras fazendas, que a gente chama de esquentamento do gado, ou triangulação, a depender de como for feito, e pela utilização de um CAR que está conforme, que está adequado em relação às exigências do nosso protocolo de monitoramento, mas o gado, na verdade, oriundo de fazendas que têm problemas ambientais. Então, como descobrir isso? O selo verde já está dando um grande passo. Além do selo verde, nós temos outras ferramentas como o Visipec, da Universidade de Wisconsin, temos ferramentas desenvolvidas por empresas privadas, todas elas no sentido de descobrir a origem, e todas elas têm utilizado e precisam utilizar dados de guia de trânsito animal, as GTAs. E aí entra o papel fundamental da ADEPARÁ. A ADEPARÁ precisa contribuir para isso. Sem a ADEPARÁ e sem as GTAs, a gente não consegue saber de onde vem o gado. E, por fim, o último problema que eu resumidamente colocaria, que você citou muito bem, as propriedades auxiliares, que a gente chama fazendas vizinhas, e seja a soja, seja o gado, ela está vindo, na verdade, de uma fazenda com desmatamento, com problemas ambientais, mas no papel é como se ela estivesse vindo, seja na GTA, seja na nota fiscal, ou algum outro documento, era como se ela estivesse vindo da fazenda vizinha que não tem nenhum problema ambiental. A gente tenta controlar isso um pouco com exigência de produtividade, que foi mencionada também. Então, a gente trabalha hoje com o limite de 3 cabeças de gado por hectare. Se a fazenda está vendendo mais do que isso, provavelmente é porque não é de lá o gado, ele está vindo de outro lugar. Então, já é um sinal de alerta. Temos limite de produtividade para a soja também. Então, é uma maneira, mas outra maneira é fiscalização, né? E a gente precisa da autoridade ambiental, dos órgãos ambientais, né, municipais, estaduais, federais, que exerçam sua agenda de fiscalização eventual, coordenada com essas prioridades também do Ministério Público, para que, eventualmente, eles descubram esse tipo de situação, né? A gente tem descoberto investigações específicas. Uma grande fazenda ali na região de Paragominas, a gente descobriu que tinha várias invasões com vários cadastros ambientais rurais, e desmatamento, e venda. A gente só foi verificar a verdadeira origem do produto com uma investigação específica. É isso que precisa acontecer caso a caso. Esses são os desafios e, resumidamente, a maneira como a gente tem encarado esses desafios. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Bom, o secretário Mauro tentou até o final participar, ele foi convocado para uma viagem com o governador, tentou participar, infelizmente não conseguiu chegar, pediu para transmitir as desculpas, mas certamente vocês foram brindados aqui com esses palestrantes, como os comentários aqui do YouTube indicam de forma muito gentil. Eu vou passar rapidamente por cada um de vocês, para que vocês, em um minutinho, façam a sua fala de encerramento, por favor. Rodolfo, podemos começar com você? Sim, Alexandre, prazer. Bem, Alexandre, eu acho que eu vou responder as perguntas aqui que foram feitas. Tem uma precisamente sobre o diálogo, se o nosso programa estadual Amazônia agora está aberta para alguma relação com a comunidade acadêmica, né? E que ele pretende trabalhar com aspectos do programa no doutorado. Bem, de fato, sim, claro. Inclusive, há trabalhos acadêmicos já sendo realizados, né? Onde nós já nos procuraram e nós temos prestado as informações, né? Eu tinha conhecimento de um mestrado, agora de um doutorado. Mas nós temos aí um núcleo científico, um núcleo de acompanhamento, né, do plano também, e tem um comitê científico, né,
do plano. Então, há essa interseção aí, sim, com a academia, né? Uma segunda pergunta que fala do plano estadual, se ele atuará em termos de região de integração, né, ou nas divisões do IBGE. Bem, de fato, primeiro é importante esclarecer, o plano estadual Amazônia agora, ele é um plano de execução interinstitucional, né, e intersetorial, que visa combater o desmatamento e reduzir o número de emissões de CO2 por mudança de uso da terra, né? Então, esse eu acho que é o primeiro recorte territorial que deve ser destacado, né? Onde tem as regiões de grande desmatamento e onde a gente precisa, então, reduzir o número de emissões por mudança de uso da terra, né? E assim, dentro do programa, mais especificamente dentro do programa Territórios Sustentáveis, né, que é um programa de fomento à produção em bases sustentáveis, o recorte territorial são aquelas áreas de produção, justamente. O programa ele visa, né, transformar aquelas áreas de produção, os setores produtivos, em bases sustentáveis. Então, não é um recorte territorial, de fato, do tipo geográfico do IBGE ou de integração que vai definir isso. Então, nós temos, na verdade, dentro do programa Territórios Sustentáveis, mapas, né, de áreas de produção, de setores produtivos, onde são dentro desses recortes territoriais que o programa atua de forma preferencial, né? Já o programa Regulariza Pará, né, é um eixo que engloba as ações de regularização ambiental e ordenamento fundiário. Então, ele tem uma ação mais espaçada. Por exemplo, se a gente precisa regularizar um território quilombola, né, um CAR coletivo, então é lá onde o território se situa, né? Mas claro que também tem o eixo de regularização voltado para atividades produtivas também, mas não somente, né? Eu espero que com isso eu possa ter respondido às questões. Agradecer mais uma vez, Alexandre, pelo convite, né? Tanto a você, pessoalmente, como também a Abdem, e nos oportunizar aqui de falar de todas essas agendas. Infelizmente, não foi possível a gente poder relatar a diversidade de agendas, ações, programas que nós temos desenvolvido, mas eu acredito ter sido um bom resumo de forma geral. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Bom, tem que ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Porque se entregar tudo, aí não vai ter o próximo evento. Então, não dá para entregar tudo, né? Mas é uma pena, porque a gente realmente não dá para fazer um evento grande, mas tenho certeza que foi muito interessante para quem nos ouviu. Para mim, especialmente, foi muito bacana. Muito obrigado. Marcelo, só palavra final, por favor. Bom, Alexandre, eu queria agradecer também, né, em nome da SEMAS, da Diretoria de Licenciamento, agradecer a você, ao Luiz, né, ao Valnei, que estão aí. Queria deixar aqui, parabenizar aqui também a nossa equipe, que possibilitou toda essa nova dinâmica, né, do licenciamento. Gostaríamos de falar muito mais sobre o que a DLA tem feito nesses todos, inclusive como nós fizemos esses números mágicos em tempos de pandemia, né, onde tudo é muito mais difícil, mas foi com esforço, competência, dedicação da nossa equipe, a qual eu deixo aqui os meus agradecimentos, que têm contribuído, colaborado, né, vestido a camisa da SEMAS, para que o licenciamento, que é uma mola tão importante na economia do Estado, ela não pare. Doutor Negrini, mais uma vez é um prazer revê-lo, né? A gente tem algumas discussões aí do TAC, principalmente de algumas empresas relativas a danos ambientais, né? Secretário Rodolfo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? E também queria deixar um abraço para nossas colegas aqui da SEMAS, a Camila e a Yamir, né? Que estiveram presentes aqui. E era isso. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre, a Abdem, e pela oportunidade. Muito obrigado, Moreno. Prazer é nosso. Muito obrigado. Camila Miranda, com você, por favor. Bem, eu agradeço pelo aprendizado, troca, mais uma vez, né? Quando a gente debate, a gente abre, mas também a gente aprende muito. A oportunidade, espero ter representado bem a diretora, Camille, e como o Marcelo falou, seriam vários outros possíveis eventos para falar sobre cada tema, né? Que cada diretoria tem, os desafios e as próprias oportunidades.
Eu encerro a minha fala também agradecendo a todos do painel, mas convidando a todos, inclusive quem está nos ouvindo, para o Fórum Internacional de Bioeconomia, que vai ser de 18 a 20 de outubro, em Belém, né? A gente acredita que não só vai ser um gerador dessa discussão regional, local e nacional, mas também como um incentivo a esse entendimento, né, do que é a bioeconomia na Amazônia, o que é a bioeconomia no Brasil e no Pará. E, por fim, acho que, respondendo rapidamente, alguém perguntou da relação do selo verde com essa estratégia de bioeconomia. Como eu falei na minha fala, está muito no início, a gente está desenhando, com certeza, nas discussões setoriais, vão surgir esse tipo de intenção e adição a esse desenho inicial e que, dependendo do recorte dessa bioeconomia que nós queremos, ele vai também ser adicionado. Tá? Muito obrigada e saúde a todos, assim eu me despeço. Muito bom, muito obrigado. Agora, a Yami, por favor. Bom, gente, agradecer mesmo pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouco do nosso trabalho, porque às vezes essas pausas são importantes para a gente reavaliar, porque a gente fica ali numa rotina realmente que ela consome demais, né? A gente tem problemas estruturais, assim, do menor problema ao problemas mais complexos, e a gente realmente precisa de um pacote de ferramentas de gestão para estar conseguindo superar essas dificuldades. E aí eu queria deixar essa minha avaliação pessoal sobre o que é a gestão nas SEMAS, né? Porque a gestão ambiental é muito mais coisa, né? Mas dentro das SEMAS, dentro do que é administração pública, porque a gente tem ali uma busca incessante, né, de modernização administrativa, processual, normativa, tecnológica. A gente está sempre buscando, fazendo muitos investimentos, só que a gente não pode esquecer também no investimento do servidor, no serviço público como um todo, na valorização do servidor, de todos os níveis, inclusive, né, não só estadual. A gente tem aí os servidores municipais, principalmente do executivo, né, que a gente representa, né, o poder executivo, que é quem põe a mão na massa e que recebe os piores salários, né? Então, assim, a gente está na linha de frente, né, para realmente esse serviço público entregar um produto de excelência para o cidadão, e a gente precisa dessa valorização, porque isso reflete, sim, na qualidade do serviço que a gente está prestando. Então, deixar esse recado, né, tem que defender mais do que minha obrigação, e agradecer de novo, agradecer aos colegas da secretaria, aos debatedores, né, ao Alexandre pelo convite e ao Ministério Público, que realmente ele não se põe apenas numa posição de fiscal da política, mas também de parceiro, e na parceria a gente constrói muito mais. Né? A gente não tem essa mesma experiência com outros gabinetes ou outros ministérios públicos. A gente sabe que em outros estados não é bem assim, mas aqui no Pará a gente tem, realmente isso faz muita diferença. Tá? Então, obrigada mesmo, boa noite. Muito bom, muito obrigado, Amy. Ricardo, com você. Pois é, eu vou pegar o gancho da fala da Yami, também agradecendo a oportunidade de estar aqui presente e ouvir pessoas tão qualificadas, pessoas que eu convivo no dia a dia, que a gente tem reuniões o tempo todo das temas, e a gente tem muitas pautas em comum, mas eu aproveito para lembrar, primeiramente, da importância fundamental de se investir em gestão ambiental, né? E investir em gestão ambiental significa investir não só em tecnologia, que é necessário, em estrutura de material, de equipamentos, mas também nos recursos humanos valiosíssimos que nós temos, né? Os servidores que estão contribuindo aí há tanto tempo precisam ser valorizados. Nós temos assistido, infelizmente, na esfera federal, a uma situação muito complicada de redução de investimentos, de redução do quadro de pessoal. Nós podemos dizer que as fiscalizações do IBAMA, por exemplo, diminuíram muito, a programação do IBAMA diminuiu demais. Nós temos praticamente um desmantelamento do ICMBio, do IBAMA, de órgãos federais, do INCRA,
eles fazem hoje, e eu digo isso porque eu acompanhei ano a ano e tive diálogo com esses órgãos públicos e autarquias ano a ano, e hoje o que a gente consegue de realização é nada perto do que era 4 anos atrás, né? Então, isso tem que acender um sinal de alerta. Todo mundo que é verdadeiramente preocupado com o meio ambiente precisa se preocupar com o que está acontecendo com os órgãos federais. Na esfera estadual, felizmente, nós temos uma gestão muito mais responsável, mas nós sabemos que esse problema se repete em alguns municípios também, de não priorizarem a gestão ambiental, de não terem servidores efetivos, e aí você tem servidores que mudam o tempo todo, né? Aí muda o prefeito, muda o servidor, às vezes, numa mesma gestão municipal, os servidores responsáveis por uma determinada área mudam 2, 3, 4 vezes, não tem uma continuidade, você não tem um projeto com andamento, né? Então, esse é um problema também que é muito importante que seja endereçado, seja objeto de reflexão, né? Em relação às parcerias, eu também concordo plenamente que o MPF sempre tem a obrigação de buscar primeiro a parceria, primeiro a colaboração, e em último caso apenas é que a gente vai falar de um órgão de controle, de fiscalização, né? Isso só acontece quando realmente a gente não consegue encontrar nenhum ponto de contato, de convergência, de parceria. Mas não é o que acontece hoje. Então, a gente tem muito diálogo, né? Nessa esfera ambiental, são muitos objetivos em comum e a gente tem conseguido fazer muita coisa. E o selo verde, eu vou pegar também, rapidamente, uma pergunta que nem foi dirigida a mim, mas eu acho que a implementação do selo verde para o processo de rastreabilidade da cadeia da pecuária é um exemplo de como essa parceria ainda rende frutos e vai render, né? O selo verde, que já está na política estadual, a gente já está observando a utilização para que as empresas signatárias do nosso TAC da pecuária tenham essas informações sobre os fornecedores indiretos, tenham as informações qualificadas sobre de quem elas estão comprando e elas possam redirecionar suas compras de um modo mais sustentável, né? Então, não tem nenhuma dúvida de que já existe uma adaptabilidade quase imediata do selo verde para essa rastreabilidade da parte do MPF. A gente já vai fazer isso provavelmente para o próximo ciclo de auditorias no ano que vem, e a SEMAS certamente também já tá avançando nesse tema. Ok? São as considerações finais. Novamente agradeço a todos que acompanharam e a todos que compartilharam comigo desse evento. Muito obrigado, Ricardo. Luiz, por favor. Bem, meus caros, eu acho que o momento principal para encerrar é um agradecimento reiterado, né, que já foi feito no início, mas que deve ser reforçado agora. Parabenizar a Abdem, com muita satisfação faço parte, mas parabenizar em especial meu amigo, nosso presidente Alexandre Sion, pela iniciativa, organização, esforço incansável, a gente sabe quanto dá trabalho, organização de eventos, mesmo agora nessa nossa sistemática digital, que a gente já está acostumado, né? 1 ano e meio nisso, nós estamos habituados a esse novo sistema, mas ainda assim é muito trabalhoso. Mas tem com a vantagem que a gente consegue organizar um evento desse e reunir tanta gente boa para tratar de um assunto muito importante. Eu acho que, a título de encerramento, o que eu acho que é o mais fundamental de tudo aqui é o fato de que a gente está discutindo gestão ambiental de uma maneira dialogada, uma interlocução. Penso que a gente não consegue avançar, de fato, se a gente não conseguir colocar todos os agentes, todos os possíveis interlocutores dessa questão juntos. Então, aqui a gente tem a Abdem com a advocacia, aqui por nós, mas a gente tem o Ministério Público, o Estado, a gestão direta, e eu acho que é indispensável que a gente faça isso mais vezes, com uma boa interlocução, compreensão das diferentes visões para chegar num ponto de convergência. Eu acho que é nisso que a gente vai evoluir. Se a gente se fechar numa postura de combatividade, de querer estar certo a todo custo, ou estar certo 100%, sem chegar numa mediação, num meio termo, num denominador comum,
a gente acaba estanque. Então, nada melhor do que um bom diálogo como esse que a gente teve aqui, para a gente progredir, escutar as diferentes visões e progredir cada vez mais. Então, meu agradecimento de novo e parabéns, senhor. Obrigado pela oportunidade. Meu amigo, eu que agradeço. De fato, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas tenho várias pessoas aí que ajudam, dá bem, mas realmente dá trabalho. E acho que esse é o nosso papel, né? Acho que a gente tem que incentivar essas discussões, porque elas são realmente relevantes. Rodolfo vai lembrar que no ano passado nós fizemos uma série de eventos para ouvir os secretários e presidentes de órgãos ambientais. Eu acho que nós ouvimos 19 estados. Neste ano, a perspectiva é diferente da gente ter uma discussão mais aprofundada de cada estado, porque antes, vocês imaginem que agora já é curto, cada um fala 10 minutos, imagina falar 10 minutos sobre o estado, né? Não é isso, Rodolfo? Foi isso que nós tivemos no ano passado. Mas, então, o objetivo é esse, mas que a gente possa fazer muito mais, tem muita coisa para acontecer. Essa semana a gente pensou numa outra iniciativa e a gente vai divulgar em breve, mas o objetivo é que a gente possa discutir. Acho que essa fala é muito pertinente, Luiz, porque, e acho que está alinhado com o que a Yami falou, com o que o Ricardo falou, no sentido de que a gente tem que discutir, né? E se tem uma questão que tem como fundamento a discussão é a matéria ambiental, né? Não tem 100% certo, 100% errado, né? A gente tem que discutir, porque tem, como disse o Valnei no início, você tem interesses legítimos em contraponto, em constante contraponto. É essa a máxima do direito ambiental, né? Então, se a gente puder permitir, incentivar as discussões, muito bom. Valnei, os últimos serão os primeiros ou no meio do caminho, mas a palavra é sua, meu amigo. Eu estou acostumado a ficar por último desde a chamada lá do colégio. E no nosso evento tem sido assim também, Alexandre. No próximo eu vou cobrar para você me colocar primeiro, né? Não, brincadeiras à parte. Primeiro, Alexandre, agradecer o convite mais uma vez, parabenizar os colegas e agradecer pela companhia e pelo compartilhamento de ideias e conhecimento que a gente teve aqui. Isso foi muito bacana. E seria injusto eu não acompanho a Abden desde que o Alexandre Sion assumiu, que me fez o convite aí também para participar de alguns projetos. É incrível a capacidade que o Sion tem, primeiro de conciliar o tempo dele para organizar isso tudo. Eu realmente tenho que tirar o chapéu e parabenizar, e o esforço e dedicação, tá? Tudo que foi falado aqui, eu acho que a Abden tem feito uma interlocução maravilhosa em diversos setores, diversos stakeholders, diversas visões diferentes. Todo mundo teve espaço para conversar, todo mundo teve espaço para dialogar, para colocar suas ideias aqui. Eu vou aproveitar os 20 segundinhos aqui para fazer uma pequena tréplica ao Rodolfo, que eu não tive a oportunidade, Alexandre. Só para dizer que o que o Rodolfo colocou é perfeito. A grande questão é o timing de envolvimento das partes envolvidas. Isso tem que estar lá no começo. E o Rodolfo colocou isso muito bem e explanou de uma forma muito clara isso, né? Isso evitaria, no final do processo, muitos desgastes, né? Muitos desgastes e muito gasto também, desnecessário, né? Isso seria muito producente para toda a questão ambiental nacional. E, no mais, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí, dizer que eu estou à disposição nas redes sociais, se quiserem trocar uma ideia depois sobre qualquer ponto, me coloco à inteira disposição de vocês. Desejo uma boa noite para todos. Obrigado. Muito bom, muito obrigado. Bom, quero agradecer, tem muitos comentários aqui, só para finalizar, muitos comentários gentis. Maximira Costa, que evento, parabéns a todos, em especial o time da SEMAS, falas coerentes, técnicas e principalmente que demonstram nosso esforço no avanço da regularidade ambiental. Fabrício Pinho, também está sempre acompanhando, parabéns aos ouvidos no evento, excelente, super necessário webinar. Débora Canuto, excelente evento, obrigada. Alessandro, uma outra querida ex-aluna, também participa sempre, excelente evento, passa tão rápido quando o assunto é interessante e enriquecedor. Márgia, outra também ex-aluna querida, parabéns a todos. Anderson, parabéns pelo evento. Jariston, parabéns
a todos pelo evento. Excelente colocação aí a minha, a Mari já falou, que se sentiu representada. Cadê? Há muitos comentários. Desculpa aqueles que eu não citei. Sintam-se abraçados e agradecidos. Tem a pergunta de novo, como sempre, em relação aos certificados. É só ir lá no Simpla para quem se inscreveu, que consegue emitir. E lembrar que dia 9 de agosto nós temos o evento para discutir a gestão ambiental no Rio Grande do Sul. Já temos uma agenda grande, a gente vai divulgar para vários outros estados. E nos dias 14, 15 e 16, acho que eu falei uma data errada antes, 14, 15 e 16 de setembro, nós temos esse grande evento. Nós teremos o ex-ministro do Supremo, Aires Brito, teremos Toshio Mukai, Paulo Afonso Leme Machado, Vladimir Passos de Freitas, professores espanhóis da Universidade de Sevilha, teremos o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Um grande evento. Participem, submetam seus artigos científicos, tenham a oportunidade de dispor, são 3 dias de grande discussão. Olha, a todos, meu abraço carinhoso, meu agradecimento, foi um prazer, como sempre, e certamente nós teremos muitas outras oportunidades. Fiquem todos bem, com saúde, muito obrigado, viu, pessoal? Um abraço a todos, vou encerrar a transmissão.